Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui trazendo uma mensagem muito especial para você sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu me chamo Fábio, sou distrital de Itacoatiara, daí da 12ª Região, área 3. Estou aqui para participar com você. Querido, precisamos ressaltar aí a questão do ECA. É uma lei número 8.069, que foi aprovada no dia 13 de junho de 1990. Queridos, ressaltar uma coisa. Eu botei até um alerta aí para que o líder tenha consigo o ECA. É fácil de imprimir. Se você acessar o Google e colocar lá ECA atualizado ou ECA Lei número 8.069, você pode ter acesso ao ECA. E é muito interessante que você leia, que você busque conhecer um pouquinho mais para evitar qualquer tipo de problema com crianças e adolescentes, né? E essa lei dispõe sobre a proteção da criança e do adolescente. Um pouquinho resumindo da história, ele foi publicado dia 13 de junho de 1990. Atualmente constam 267 artigos, ok? Claro, tem incisos, parágrafos e outros complementos para as leis, tá bom? Não se trata somente do direito da criança, mas também do procedimento para tratamento do menor infrator, como também a estrutura governamental que deverá atender o menor infrator, né? Uma coisa interessante é a gente verificar aí, que eu até coloquei aí o manual administrativo do clube, lá na página 55 e diante, para falar sobre procedimentos e também fala sobre a prevenção do abuso. Mas o que é abuso? Muito bem, abuso contra criança e adolescente e qualquer outro tratamento dispensado a eles que lhes ameaça a segurança e suas segurança e suas vidas com cicatrizes físicas e emocionais. Envolve qualquer tratamento indevido, seja físico, sexual ou qualquer outro tipo de comunicação por parte de um adulto, mediante o abuso de sua autoridade sobre eles. O abuso também pode ocorrer entre duas crianças, dois adolescentes, uma criança e um adolescente, mesmo que esse comportamento seja por ignorância ou medo, ainda assim é abuso. Muito cuidado com as circunstâncias que vão acontecendo no clube, para evitar qualquer tipo de ilegalidade, ok? Amigos, também existem 3 tipos de abuso. Existe o abuso físico, o abuso emocional e o abuso sexual. Ressaltando ali a definição, você encontra lá na página 55 em diante do manual administrativo do clube. E é interessante que você leia o manual, que você tenha o manual, que você procure comprar o manual para justamente estar embasado e tendo conhecimento específico. Não é só você folhear, mas sim você absorver, grifar para que você entenda o conceito, ok? Bom, o abuso físico é um dado infligido à criança ou adolescente causado por meio que não seja acidental, incluindo qualquer ferimento que não tenha uma explicação plausível. Muito cuidado com certas circunstâncias que podem ocasionar esse problema, como se caracterizar com abuso físico. O abuso emocional é qualquer comunicação verbal ou não verbal que prejudique a criança ou adolescente, como degradar, menosprezar, usar nomes pejorativos ou terminologia humilhante, linguagem violenta e obscena e etc. Muito cuidado na hora de você falar, se comunicar, na forma de corrigir, para que você não utilize terminologias que venham se enquadrar no abuso emocional. E isso pode acarretar em problemas para você, ok? E um deles, que acontece muitos problemas aí, é a questão do abuso sexual. Definição para tal é violar a privacidade sexual da criança, do adolescente, seja por carícias ou observações visuais ou verbais. Inclui acariciar partes íntimas, penetração, relação genital oral e anal, incitação à criança ou adolescente à masturbação, exibição das partes genitais, permissão para que vejam ou assistam qualquer forma de atividade sexual, material pornográfico e etc. Então, você vê que o abuso sexual ele se enquadra
em diversos outros pontos. Então, a necessidade de você ter esse cuidado. Chegamos para falar da criança e do adolescente. Quando entramos agora legalmente no estatuto, no artigo, vários artigos, 267 artigos, que vão especificar determinadas situações e áreas para o desenvolvimento físico-psíquico da criança e do adolescente. Quero ressaltar a necessidade de você ler, de você aprender, de você ter conhecimento para evitar qualquer tipo de circunstâncias prejudiciais jurídicas em você, ok? O artigo 2 diz que considera-se criança, para efeitos da lei, pessoas de até 12 anos, tá? De até 12 anos, incompletos e adolescentes entre 12 e 18 anos de idade. O artigo 3 diz: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que trata-se da lei, assegurando-lhes, por lei e por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Tá? Então, todos os direitos anunciados se aplicam-se à lei. Todas as crianças, sem discriminação de nascimento, situação familiar, e etc, etc. Lá no parágrafo único, quando você lê o artigo 3, parágrafo único diz que não deve-se haver discriminação de diferentes circunstâncias para criança e adolescente. Respeito e liberdade. Então, devemos tomar cuidado para sempre demonstrarmos respeito para as crianças, ok? Outro ponto interessante, temos aí o artigo 4. O artigo 4, ele fala que é devido à família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. O parágrafo único ele diz que é a garantia de prioridade compreende. Eu botei até duas letrinhas aí, tem outras, mas priorizei essas duas, letra A e letra B, que diz primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância. Clube protege, clube socorre. Em qualquer circunstância que venha a acontecer problemas, o clube está ali para ajudar, ok? Precedência do atendimento nos serviços públicos ou regulância pública. Ajudar sempre para procedimentos e atendimentos rápidos, tá bom? Cuide da criança, proteja a criança, demonstre à criança que onde ela escolheu estar é o melhor lugar, o clube de desbravadores. E tendo isso, você vai conseguir fazer com que a criança sinta em você proteção no clube também, como uma família unida, ok? O artigo 5 do ECA diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão dos seus direitos fundamentais. Então, se você atua algum desses tópicos citados ou você omite, você se enquadrará na forma da lei. Você será punido baseado no artigo 5 da Lei 8.069, ECA, e você responderá judicialmente tal acusação fomentada aí no artigo, ok? E aí, partimos aí para outro tópico. É interessante ressaltar que aí os tópicos no ECA, todos eles têm uns tópicos, né? E aí é direitos fundamentais da criança e do adolescente. Como eu citei há pouco lá em cima, que a criança ela tem direito à vida, à saúde, à liberdade, à dignidade, à convivência familiar, comunitária, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização e proteção. Direitos fundamentais da criança e do adolescente. Independente da sua faixa etária, ele é ser humano, ele merece ser tratado com dignidade, tá? E respeito.
Eles têm os seus direitos, sim. Tá bom? Amigos, no artigo 13, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante ou de maus tratos contra criança e adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar das respectivas localidades sem prejuízo ou providências legais. Você pode procurar se verificar maus tratos. Imagine se é seu filho ou sua filha sendo maltratado, sendo humilhado, ou conhecido seu tratando as crianças de forma duvidosas. Procure o Conselho Tutelar. Ajude essa criança a não crescer traumatizada. Hoje nossas crianças estão um pouco mais sentimentais, então devemos respeitá-las, cuidá-las, abraçá-las e dizer: conte com o clube. O clube vai ajudar você, entende? Então, amigos, vamos trabalhar nisso para que o clube ele cresça como uma família unida, ok? Aí temos o artigo 17. O artigo 17 do ECA ele diz assim: o direito a respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias, crenças, espaços e objetos pessoais. Respeito, ok? Respeite, como eu já citei mais lá na frente, a questão do respeito, da dignidade para com as crianças e adolescentes, ok? O artigo 18, ele diz que é dever de todos, até coloquei uma fonte diferente, grifado aí, todos, velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Cuidado, o clube de violadores é um local onde a criança deve se sentir protegida, amada, se sentir ali um local de refúgio para qualquer problema que esteja passando. E que ela consiga confiar em vocês como membros da diretoria, como diretores, e se sentir como uma fonte de busca por conhecimento e busca por soluções para tentar ter uma vida sem ter um crescimento, acredito, sem afetar a sua mentezinha, tá bom? Então, façam que esse refúgio, ok? Proteja a criança contra bullying, contra problemas entre outras crianças. Cuide, oriente, converse, traga explicações, convide psicólogos, convide pessoas que tenham esse domínio para ajudar e orientar nesse crescimento e formação de caráter que venha a fazer com que a criança se sinta abraçada pelo clube dos desbravadores, ok? Então, a gente entende que criança e adolescente, nesse artigo 18, tem o direito de ser educados, cuidados, sem o uso do castigo. Proteger, cuidar da melhor forma possível, ok? Não só no clube, mas na família, com seus filhos, amigos e etc, ok? Outro tópico do ECA é a prevenção, a ameaça e violação dos direitos da criança. Muito bem. Aí a gente precisa ter um cuidado, né, a respeito do direito da criança e saber diferenciar. Aí coloquei uma explicação sobre o tal termo. Essa prevenção refere-se principalmente à classificação indicativa de espetáculos, shows, literaturas inadequadas aos menores, a proibição da venda de armas, bebidas alcoólicas ou outros produtos que causam dependência e a proibição de viajar para outro comarca desacompanhado dos pais ou responsáveis. Nós iremos entrar nesses assuntos mais à frente, alguns artigos especificamente, mas a questão aqui é sobre a classificação indicativa, ok? Cada um tem sua faixa etária, cada um aprende conforme a sua faixa etária, ok? Aí no artigo 83 diz que nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhada dos pais ou responsáveis sem expressa autorização judicial. Ressalto que nós realizamos eventos
passeios, acampamentos, camporis. Então, cuidado com o que você faz. A administração, junto com a sua secretária, é fundamental nesse ponto. Quando você vai ler lá o artigo 83 e vai ter as orientações, lá tem a letra A que diz assim: trata-se da comarca contígua a da residência da criança, da mesma unidade de federação ou incluída na mesma região metropolitana. O artigo 83 ele diz que, que a criança não pode viajar desacompanhada, sem expressa autorização judicial. Mas, se você for olhar lá embaixo, ele ressalta no primeiro parágrafo que assim, a autorização não será exigida quando, letra A, trata-se de comarca contígua, que quer dizer que faz divisa na residência da criança, na mesma unidade de federação, que quer dizer mesmo estado, ou inclui na mesma região metropolitana, que quer dizer na cidade vizinha ou na mesma cidade. Essas são as ressalvas que ele faz, onde o parágrafo 1 vai dizer que a autorização não será exigida quando? Essas explicações que eu acabei de citar, ok? Nas demais, autorização judicial. Ok, amigos? Muito bem. Continuando, temos aí a questão da autorização, né? A autorização para viajar é um dos pontos, como líder desbravadores, precisamos prestar bastante atenção. Quando formos viajar com as crianças, isso inclui qualquer evento como reuniões, acampamentos, passeios, caminhadas, devemos sempre ter autorização por escrito dos pais ou responsáveis. Tenha a certidão de nascimento, o RG delas, tá bem? Para você colocar junto com a autorização, para que a gente evite qualquer problema futuro. Imagine você no ônibus, indo levar umas crianças para passear, e uma blitz para você, né? Usei até como exemplo, e pede autorização. E uma criança está sem autorização. Amigo, você se colocará num problema muito sério, que, meu amigo, tenha um bom advogado. Tá bom? Então, tome cuidado. Só com autorização. Temos 20 desbravadores. 19 me trouxeram autorização, só que um esqueceu. Um perdeu. Amigo, infelizmente, é triste? Mas se não há autorização, deixe. É melhor você deixar do que você ocasionar problemas que irão infringir a lei e você ocasionar problemas muito sérios para você, tá bom? Então, vamos evitar. Vamos manter sempre a serenidade de ter uma administração competente. O artigo 31 diz, como eu citei lá no artigo anterior, né, que o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade pelo zelo e cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Então, o Conselho Tutelar está com a lei do ECA decorada, para estar decorado, porque eles estão fomentados e baseados na lei para trabalharem e atuarem em defesa da criança e do adolescente. Um outro tópico é os crimes e infrações administrativas praticadas contra o menor. Aqui nós vamos falar do artigo 232 da Lei 8.069, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 232 diz que submeter a criança ou adolescente sobre autoridade, guarda ou vigilância ou vexame ou constrangimento. Cuidado. Proteja, cuide, previne. O artigo 240, aí que está 2014, mas é 240 a 241 Estes artigos tratam-se da exploração sexual de menores, seja através de fotografias, filmagens, registro de qualquer meio de cenas de sexo envolvendo criança, ou mesmo aliciamento de menores para a prática do ato libidinoso. Este é um problema para o qual precisamos estar de olhos abertos e antenas ligadas. Sempre. Não, claro que isso vai acontecer dentro do clube de desbravadores, mas precisamos estar alertas para identificar quando a criança está sendo vítima desse tipo de abuso, ok? Se você conhece, denuncie. Se você tem conhecimento, denuncie, tá bom?
Vamos proteger as nossas crianças para que elas cresçam em estatura e graça, mas que elas cresçam saudáveis psicologicamente. Beleza? Amigos, chegamos em alguns pontinhos aí, né, que falamos dessas circunstâncias. E aí, quero ressaltar aqui que também precisamos tomar cuidado com algumas coisas que a gente pode se perder um pouquinho, né? Achar simples. Algumas atitudes que a gente não vê nenhuma maldade, mas que podem gerar consequências negativas. Infelizmente, a gente sabe que existem pessoas que maldam qualquer tipo de atitude, que maldam, que só querem ver o mal. Então, para evitar que essas pessoas maldem, faça comentários a respeito, evite qualquer forma de contato com o desbravador físico, na hora de abraçar, cumprimentar, beijar. Cuidado como você faz isso, entendeu? Porque tem pessoas que maldam e podem acusar você de tal circunstância que não ocorreu, mas para você não ocorreu, para o desbravador também não, mas para essas pessoas elas podem indagar e inventar falsos testemunhos contra você. E para evitar esses problemas, se policie você, entendeu? Nessas circunstâncias. Para que essas pessoas que têm a cabeça viajando aí, não venha levantar falsos testemunhos contra você. E até você provar que não é, você já estará mal falado, né? Então vamos evitar isso aí. Por onde eu passo, eu sempre gosto de ressaltar que criança não deve tomar banho nua, coletivamente, nem na presença de adultos nus, tá bom? Nem, mesmo que sejam do mesmo sexo. Vamos preservar o banho. Tomar cuidado com crianças, tomando banho ali, sempre orientando, utilizando roupa adequada, tá bom? Porque, amigos, nós estamos em uma realidade diferente. Então é interessante que a gente tome cuidado com isso. Coloquei uma observação sobre a imagem, fotos dos meninos na internet. Cuidado! A associação tem atuado com uma autorização de imagem. E é interessante que você utilize. É muito sério, gente. Você pode realmente sofrer um processo a questão disso. Então, se você for fazer, o desbravador chegou no clube, faça autorização de imagem, exponha ao pai, que o clube tira foto, coloca nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, entre outros, e evite qualquer tipo de problema. Existem pessoas maldosas que se aproveitam dessa oportunidade para ser maliciosas. Então, tenha autorização de imagem para você utilizar e sempre estar respaldado pela lei. Outro caso que nunca pode acontecer é o conselheiro facilitar o acesso da criança ao material pornográfico, como revista, vídeos, até mesmo de piadinhas, tá bom? Se isso acontecer, o adulto deve ser imediatamente afastado do clube, caso deve passar pela comissão da igreja, que ela tomará suas providências administrativas, ok? Conselheiro, 18 anos para cima, responsabilidade, maturidade para lidar com as crianças. Também temos aí 3 artigos que eu trouxe, que eu achei interessante a gente saber, que é o artigo 243, 244 e 244-B. O 243 ele diz que vender, fornecer, servir, ministrar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma a criança ou adolescente, bebida alcoólica, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Faça orientação, oriente os desbravadores, mostre, fale que isso funciona assim, 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 assim. Faça uma orientação, faça com que o desbravador cresça sabendo que isso não pode, cresça sabendo que isso não faz bem, para que o desbravador lá em temperança, né, aprenda. Mas oriente a todas as faixas etárias, você não pode fazer isso. Se o pai pedir, diga, papai, não posso, sou menor, entendeu? Então, o respeito deve ser para todos e a gente deve trabalhar em família. E orientação é tudo. O 244 diz que vender, fornecer, ainda que gratuitamente ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente, fogos de estampido ou de artifício. Amigo, por que eu estou falando isso? Porque vemos aí algumas programações utilizando fogos de artifício e o cuidado deve ser tomado redobrado. Pessoas que irão utilizar fogo de artifício, por favor, afaste das crianças, mantenha uma distância adequada para evitar qualquer tipo de problema. Porque se vier ocasionar problema nessas questões, amigos, vai dar um problema muito sério. Então, proteja as crianças, separe,
deixa o distanciamento adequado para a utilização desse tipo de meio de fogos de artifício para que evite qualquer tipo de problema, ok? E o artigo 244b diz que corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzido a praticá-lo, ok? Corromper menores se enquadra na infração penal, e aí você vai ter uma pena ali, se caso provado tal circunstância. Nosso dever com condições seguras é apresentar um ambiente seguro, equipamento seguro, programação de atividades seguras, treinamento, socorro e atendimento. Seguro, mantenha sempre o SGC atualizado, seguro anual pago de todos, rigorosamente atualizados a ficha de saúde. Não esqueça de atualizar a ficha de saúde para evitar problemas. Cuide do seu desbravador, cuide da sua família como um ministério. Proteja todos. Então, sempre tenha esse cuidado, ok? Sempre atualize, cuide, revise para que não falte orientação necessária para que possíveis problemas aconteçam, vocês estarem respaldados. Voluntários, cuidado. Admissão, prevenção, treinamento, formulário de cadastramento, vida familiar, membro da igreja, instrução, experiência, habilidade e referência. Chegou um irmão novo, vai ajudar. Chegou uma equipe nova, vai ajudar o grupo. Opa, eu vou entrar em contato com a igreja anterior de vocês, perguntar como estavam lá, vamos perguntar do pastor, vamos buscar orientações, informações, ver se vocês estão legais, bacana, carta de recomendação. Não vamos deixar entrar de qualquer jeito. Pesquisa a vida. Ele vai vir para cuidar do seu desbravador, ele vai vir para cuidar das suas crianças. Então, você precisa saber quem é. Tá entendendo? Então, procure saber quem é. Não é errado. Errado é você aceitar de qualquer jeito e ocasionar problemas que venham colocar a sua integridade a julgamento. Ok? E outras crianças, buscar as devidas autorizações, mesmo que estejam apenas acompanhadas. Sempre tenha autorização para tais circunstâncias, ok? Amigos, chegando ao fim, quero ressaltar aí uma coisa importante, tá? Cada líder de desbravador tem a obrigação de proteger dos perigos que comprometem a integridade física, espiritual, social de todos aqueles que estão sob seus cuidados. Isso! As suas crianças estão sob seus cuidados. Então você tem obrigação moral para cuidá-las, para preveni-las de qualquer tipo de acontecimento na sua integridade física, mental, espiritual ou social. Em responsabilidade moral e reforçada pela obrigação legal, ainda que uma obrigação moral possa ser ignorada, os líderes não podem evadir-se da obrigação legal por constrangimento ou acidente resultante de sua ação ou omissão. Não omita, ok? Proteja sempre, cuide sempre. Lembre-se, seus desbravadores, sua responsabilidade. Se vier acontecer alguma coisa com eles, lembre-se, existe um estatuto chamado ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069, que existem artigos baseados em cada tipo de situação que venha acontecer. Evite problemas, evite as ações legais na justiça, ok? Para que você não se enquadre em nenhum desses artigos. Cuidado sempre, previna-se sempre e cuide dessas crianças como sua família. Ame cada um, respeite com dignidade, responsabilidade a todos. Oriente as suas diretorias para que tratem as crianças de forma saudável, respeitosa, ok? Deixei uma mensagem de Robert Baden que diz assim: não existe ensino que se compare ao exemplo. Muito bem. Amigos, se você quiser saber mais um pouquinho, você também pode ler lá Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes. O livro é uma excelência, de Ellen White, tá bom? E na página 225 e 226 você pode ler um pouquinho sobre o comportamento para criança, ok? E adolescente. Muito obrigado. Maranata a você. E lembre-se, a criança é um patrimônio, é um ser humano e precisa ser tratado com dignidade e respeito. Meu muito obrigado a todos pela oportunidade e até a próxima. Maranata!